Bem, nossa aula de hoje é sobre o passado simples com verbos irregulares. O passado simples com verbos irregulares é mais complicado do que o com os verbos regulares. Por quê? Porque os verbos regulares, como nós já vimos anteriormente, têm sua estrutura verbal basicamente a mesma, ela é mantida, e temos o acréscimo do sufixo da partícula ed para formar o plural na forma afirmativa. No irregular, na forma irregular, é diferente. Cada verbo irregular tem sua forma no passado simples. Então, é preciso estudar cada mudança e cada significado para entender bem este tempo verbal nesta formação irregular. É bom lembrar que para conhecer bem os verbos, tanto os regulares quanto os irregulares, é preciso estudá-los muito bem. Você só vai conhecer, só vai saber se o verbo é regular ou irregular se você tiver tido contato com ele, se você tiver estudado esse verbo regular ou esse verbo irregular para poder conhecê-lo. Então, o estudo de verbos em inglês vai depender do seu compromisso com esse estudo, do seu contato com esse verbo e assim por diante. Na forma afirmativa do passado simples com verbos irregulares, nós temos a seguinte formação: sujeito mais o verbo em seu formato irregular, que ele na maioria das vezes estará modificado. Existe uma lista de verbos, existe uma forma verbal no inglês somente para o passado simples. Então, se você conseguir essas listas de verbos nos livros ou nos dicionários, ou mesmo pela internet, você vai perceber que na segunda parte da lista há o passado simples, um formato verbal só feito para o passado simples do inglês, na sua forma irregular. Então, voltando aqui, a formação da frase afirmativa no passado simples é sujeito, mais o verbo no seu modo irregular e o complemento. Exemplos: Marcos went to Japan last week. Went é a forma verbal que está no passado. Went é o passado do verbo go, que é o verbo ir. Então, Marcos foi ao Japão na semana passada. A segunda frase aqui de exemplo nós temos: James bought a new car yesterday. Então, o verbo aqui grifado bought está na sua forma modificada do passado simples. É o passado do verbo buy, que significa comprar. Então, James comprou um carro novo ontem. Observação: alguns verbos não sofrem essa mudança da sua forma infinitiva para o passado. Então, como é que eu sei que aquele verbo, já que ele fica com o mesmo formato do presente simples, como é que eu sei que ele está no passado? Então, os verbos, como aqui na observação, o verbo read, que é ler, ele não modifica sua escrita para o passado, ele só modifica para o passado, no caso aí, a pronúncia, read fica read, mas ele fica com a mesma escrita. Então, se você estiver lendo, estiver estudando para a prova, como é que você vai saber que esse verbo está no passado? Você vai saber isso através do contexto ou através das palavras de tempo, porque o passado simples, seja ele regular ou irregular, ele é formado para falar de uma ação, para falar de algo que aconteceu no passado e ali mesmo acabou aquela ação. Então, é algo que aconteceu num dia, num período determinado e acabou. Exemplo: olha aí essas duas frases. Uma está no presente simples, que é a primeira frase do exemplo aqui, e a outra está no passado simples. Como é que eu sei? Pelo contexto, pelas palavras de tempo, pelos complementos. Então, no primeiro caso, eu tenho I read books every day.
Está no presente simples porque o everyday está dizendo que eu leio livros todos os dias. É algo constante, é uma rotina. Já na segunda frase eu tenho They read this book last year. Então eu tenho a frase no passado simples porque quando eu raciocino, quando eu penso a frase em português, eu percebo que eu estou dizendo que eles leram este livro no ano passado. Então, a palavra de tempo last year está me dizendo que essa ação foi do passado. Então, esse verbo, apesar de estar com a mesma escrita, ele está no passado, ok? Então, na lista de verbos irregulares, nós temos verbos que modificam e temos verbos que não sofrem modificações do infinitivo para o passado, mas que nós vamos saber que é passado pelo contexto, ou pela palavra de tempo, pelo complemento, pela leitura, pelo envolvimento que o texto vai ter na minha interpretação, ok? E a forma negativa? Como é que eu faço a forma negativa do passado simples com verbos irregulares? Eu vou colocar o sujeito, vou colocar o verbo auxiliar did na negativa com not e na sua forma contraída, na sua forma diminuída, reduzida, didn't, e o verbo ele volta a seu formato normal, ao infinitivo. Ele não mais fica, no passado, ele não mais fica com a modificação que ele tinha, porque agora o did, que é o auxiliar, já carrega consigo, com sua formação, esse passado simples. Então, ele já carrega o passado nele, o verbo, então, volta à sua forma infinitiva e o complemento no final. Então, aqui, aqueles mesmos exemplos que eu peguei no slide anterior da afirmativa, agora eu vou passá-los para a negativa. Então, Marcos did not go to Japan last week. Então, Marcos não foi ao Japão na semana passada. Como é que eu sei que não foi se o verbo está normal no infinitivo? Porque o auxiliar do passado, did, já está deixando essa frase no passado. Então, James did not buy, o verbo volta ao normal, a new car yesterday. Então, James não comprou um carro novo ontem. Observação, com o uso do auxiliar did, o verbo volta à sua forma do infinitivo. Então, ele volta a ser normal nessa questão de estudo de verbos, ok? Forma interrogativa. Continuaremos usando o auxiliar did, só que agora o did vem na frente do sujeito. Então, did mais sujeito, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento e a interrogação. Nós já sabemos que no inglês há logo no início, da frase, o aviso de que ali vai ter uma frase interrogativa. E uma das formas desse aviso acontecer é através do verbo auxiliar, que vem para frente do sujeito. E aí ele já avisa, você já quando vai ler a frase, você já entende que ali vai começar uma frase na interrogativa. Então, os exemplos que são os mesmos dos slides anteriores, só que agora sendo colocados na forma interrogativa, ficam: Did Marcus go to Japan last week? Did James buy a new car yesterday? Então, os verbos, ele volta à sua forma infinitiva quando eu uso o auxiliar did. Então, está aí a observação igual à negativa. Se eu uso did, o verbo volta à sua forma infinitiva. E aí, uma questão importante de se ver no passado simples é a questão do verbo to be. O verbo to be, no passado simples, fica was ou were. Ele já começa na sua formação diferenciada daí. Ele tem duas formações, dois verbos para o passado, was e were. Por que isso? Primeiro porque há um para o singular, que é o caso do was, e um para o plural, que é o caso do were. E segundo, a gente já sabe que o verbo to be, ele é muito diferenciado em relação aos outros verbos, porque o verbo to be, ele pode ser auxiliar dele mesmo. Então, o verbo to be não precisa de outro auxiliar
para fazer uma negativa e uma interrogativa. Então, as frases abaixo já estão na afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be e não tem o uso de did. Você usa o próprio verbo to be. Então, na afirmativa, o exemplo. They were in Recife last week. Na negativa, eu uso o próprio verbo to be no passado, were, mas not, que fica weren't. Então, they weren't in Recife last week. Na interrogativa, esse verbo, já que ele é auxiliar ou dele mesmo ou de outros verbos, ele vai para frente do sujeito. Were they in Recife last week? Então, o verbo to be, seja ele was ou were, vai formar a sua negativa e a sua interrogativa. Não vai precisar do did e não vai voltar ao normal. Ele continua com essa formação. E aqui mais alguns exemplos com imagens para a gente perceber aí o uso dos verbos irregulares. Então, o primeiro exemplo, eu tenho Luísa read a book yesterday. Então, Luísa leu um livro ontem. E no segundo exemplo, Diana ou Diana bought some presents last Monday. Então, Diana comprou alguns presentes na segunda-feira passada. Então, é isso, pessoal. Estudem. Essa é a formação do passado com verbos irregulares. E agora é com vocês. Estudem os verbos, façam as atividades e continuem firmes. Ok? É isso aí.